Uma mulher foi agredida pelo ex-companheiro enquanto caminhava com o filho no colo, gente. De 5 aninhos, filho do casal, hein? Isso aconteceu aqui em Uberlândia, no bairro Roosevelt. Vamos fazer o seguinte, vamos acionar a nossa Carolina Barros, que a Carol tem todos os detalhes desse caso. E aí parece que já havia várias medidas protetivas que essa mulher tinha contra esse homem. E ele foi lá de novo, agredir a mulher com a criança no colo. Imagine, Carol, o exemplo de pai que ele está dando, bater na mãe ali e a criança no meio. Boa noite, seja bem-vindo à cidade. Ótima noite para você também, Lúcio, para quem nos assiste no Cidade Alerta Minas e já fica aí como um exemplo, um muito mau exemplo, né, que esse homem deu para o próprio filho de 5 anos que estava no colo da mãe no momento em que esse homem a agrediu. E olha, a violência foi tanta, Lúcio, ele deu um chute pelas costas dessa mulher. E aí ela acabou se machucando a criança também, mas o detalhe disso tudo que chama muita atenção é que ele já tinha 10 passagens anteriores só contra essa mulher. Quem vai nos dar mais detalhes é a doutora Lia Valek, delegada de plantão, inclusive fazendo um alerta muito importante, né, doutora Lia, para as mulheres em situação como essa. Mas vamos começar contando como é que foi esse caso e, felizmente, esse homem foi preso. Foi preso em flagrante, encaminhado ao presídio, como deve ser feito nesse caso, porque essa mulher já tinha uma medida, além dos demais crimes, né, que esse homem praticou naquele momento, essa mulher, desde julho de 2024, tinha uma medida protetiva. Então, esse homem descumpriu a medida protetiva, agrediu essa mulher, ameaçou, injuriou no meio da rua, né, fazendo várias ofensas a ela e ameaçando de morte na presença de várias pessoas escutaram, porque tudo aconteceu no meio da rua. Ele deu um chute pelas costas. Sim, a agressão foi um chute pelas costas e diversas ameaças de morte, muitas ofensas. E, felizmente, uma viatura policial estava ali no local, também atendendo uma ocorrência de violência contra a mulher, quando as pessoas ali da UAI informaram que esse homem estava nas proximidades, a polícia rapidamente, né, conseguiu localizá-lo e prendê-lo em flagrante. Ele estava ainda ali nas imediações, próximo da UAI do Roosevelt, ou seja, a Avenida Cesário Crozar é bem próximo ali, ele nem se deu ao desfrute, ao luxo de sair dali. Não, ele realmente continuou ali, né, provocando, na verdade, porque quando essa mulher se afasta, ele continua fazendo ameaças e ofendendo ela. Com relação às passagens anteriores, eram todas de registro de violência doméstica? Sim, essa mulher já havia registrado boletins de ocorrência desde o ano de 2022, várias ocorrências, ameaça, lesão corporal, e aí culminou, né, na instauração de inquéritos e também no pedido de medidas protetivas que, a princípio, até então, né, pelo menos registro policial, não havia desde a concessão da medida até esse momento. E aí, nesse momento, houve o descumprimento e os demais crimes e ele foi preso. Então é muito importante a gente falar sobre isso, doutora Lia, porque muitas vezes as pessoas acreditam que a medida protetiva não passa de meramente um papel, mas em momentos como esse, em circunstâncias urgentes como essa, é eficaz porque terminou, nesse caso, com a prisão dele, justamente por causa da medida? Sim, também por causa da medida, mas vamos pensar que nesse caso ele não tivesse praticado outros crimes e apenas se aproximado dela. Ainda assim ele seria preso em flagrante pelo descumprimento. Então é fundamental que as mulheres que estão nesse tipo de situação de violência, há um risco real, iminente, que elas façam o pedido de medidas protetivas e no caso da aproximação desse autor, elas façam o acionamento da Polícia Militar porque cabe a prisão deles em flagrante. Nesse caso, além do descumprimento da medida, outros crimes também como a agressão. Sim, a lesão corporal, a ameaça, injúria, dano também. Esqueci de citar, mas ele também se apropriou do celular da mulher nesse momento, né? Retirou o celular das mãos dela, jogou ao solo, danificando o celular e guardou no bolso. Então, no momento em que a polícia militar fez a prisão dele, localizou no bolso o celular da vítima. Mais uma prova também. E ele disse o motivo de ter agredido ela? Não, ele preferiu ficar em silêncio. E aí agora a polícia já, inclusive, olhou o registro policial dele. Não tinha só as passagens contra essa ex-mulher dele, né?
Não. Como é muito comum, né, e acontece, autores de violência doméstica, eles costumam praticar o crime contra várias vítimas com quem eles se relacionam. Então, ele já tinha registros policiais anteriores de violência doméstica contra outra mulher e agora contra essa vítima, esses vários registros anteriores e esse que culminou na sua prisão. Agora a prisão em flagrante mesmo. Em flagrante, encontra-se no presídio. Perfeito. A gente agradece, então, a doutora Lia Valec falando conosco, principalmente, gente, porque nesse caso a vítima teve a felicidade de estar ali próximo a um local onde ela procurou refúgio, que foi a UAI do bairro Roosevelt. Teve a felicidade também de estar passando por ali uma viatura da polícia que foi muito eficaz na prisão desse homem, mas entendam, a medida protetiva nesse caso ela foi sim, também muito eficaz e muito fundamental, já que havia agressão, ele poderia e seria preso pela agressão e diversos outros crimes praticados, mas a medida protetiva com certeza vai pesar também, Lúcio. Carol, eu queria que você fizesse uma pergunta à doutora Lia, porque a gente vai tocar um pouquinho na ferida, e é claro que a doutora não tem nada a ver com isso, mas ela pode falar com dados do conhecimento que ela tem, do tempo que atua como delegada. Por exemplo, esse homem foi preso, descumprimento de medida judicial, lesão corporal, Carol exemplificou tão bem ali as imputações agora conferidas a ele. Mas, daqui a pouco está na rua. Qual que é o índice, depois desses homens que batem numa mulher, como esse machão de cozinha que bateu em mais do que uma mulher já, tem histórico? Qual que é o índice de voltar e piorar a situação para essa mulher que está pro lado de fora? Acontece muito? Inclusive isso é muito importante para que as mulheres já se precavejam, não recaiam nessa situação mais e mais vezes, né, Lúcio? Doutora Lia, a senhora falou muito bem acerca de esse homem ter sido preso, né, por força dessa medida protetiva. Ocorre a incidência, por exemplo, a reincidência dessas pessoas que saem e acabam praticando de novo e de novo, tanto que ele praticou com outras mulheres também, né, o crime de violência doméstica. Existe um dado, foi levantado já pela polícia, um dado desse tipo de reincidência, essas pessoas voltam e cometem de novo? Eu não saberia falar nesse momento, Lúcio, né, nenhum dado formal. Mas nós que trabalhamos, né, todos os dias com esse caso, isso é muito frequente. A gente, quando consulta ali, né, os antecedentes desses indivíduos, verificar que eles já foram presos também por agredirem outras mulheres. Então, isso é muito comum. Inclusive, né, é necessário que sejam levantados dados nesse sentido, porque dados são importantes até para traçar aí, políticas públicas voltadas, né, para esse assunto. Mas a gente constata na prática essas situações. E a mulher, ela pode se precaver, existe alguma forma dela, não vem escrito na testa, né, da pessoa que tem esse tipo de comportamento ou prisões, mas o histórico criminal, ele pode ser consultado? Não, o histórico criminal ele só pode ser consultado pela própria pessoa, né? Então a gente ainda não tem uma lei que determine, né, que seja possível que a mulher faça essa consulta. No entanto, a gente sabe que é possível fazer esses questionamentos às pessoas que se relacionam com esse homem, né, com quem você vai se relacionar. A família, ex-companheiras, ex-namoradas, amigos. É comum também a gente ver falar que a mulher tinha conhecimento de que ele tinha esses históricos. Não, esse caso em específico não foi questionado isso a ela, mas digo, em outros casos acontece das mulheres falarem que tinham conhecimento. Então, eu acho que essa pesquisa, né, já que a gente não tem outra forma de fazer, essa pesquisa junto às pessoas que conhecem esse homem são importantes. Perfeito, obrigada mais uma vez então, doutora Lia. É possível também fazer a pesquisa judicial, né? Você pode pesquisar nos tribunais de justiça de todo o país, que em alguns casos é possível aparecer. Parece o histórico, né? E já é um bom indício também. E para não haver reincidência, Lúcio, é cortar o mal pela raiz, né? Com certeza. Agora, você viu? A doutora respondeu exatamente o que eu esperava. Não existe uma estatística de reincidência, mas ela, na prática do dia a dia, a doutora, ela sabe, ela percebe ali que os caras saem da cadeia daqui a pouco, porque não é porque a doutora é boazinha, a doutora liberou. A doutora Lia não libera ninguém, gente. Ela cumpre o que está escrito na lei. E a justiça do outro lado também, por sua vez, solta. Lá, no judiciário, está o problema. Não a delegada, não a polícia militar que prende os machões de cozinha da vida aí. Eles estão fazendo o trabalho deles, só que desanima. Mas deu um machão de cozinha, sai, bate na mulher, tem a reincidência e tá aí, gente, a causa principal. Por que eu tô falando isso? Porque as mulheres têm medo de denunciar por causa disso.
Porque daqui a pouco denuncia o marido, o cara vai pra cadeia. Até aí tudo bem. Na semana que vem o cara tá na rua com muita raiva. Isso pode acabar em morte, mais agressões, dela não vai denunciar mais. Ela vai se encolher, ela vai ficar quietinha, vai apanhar em silêncio na frente dos filhos, como é o caso dessa criança que viu a mãe levar um chute nas costas. Pelo amor de Deus, você do outro lado, me diga uma coisa para encerrar essa conversa. O que fazer com um homem desse? Que bate em mulher, não uma, várias. Tem 10 já registros contra ele, só dessa moça, por último, esse caso, com o qual ele tem um filho de 5 anos. E os outros casos que ele bateu em mulher? O que faz com um cara desse? Tem jeito? Dá choque na cabeça para ver se endireita? Qual que é a alternativa? Eu sou sincero em dizer, a lei não está dando conta. A lei não resolve, ele vai estar na rua nas próximas horas. E já pensou se ele vai lá e mata essa mulher na frente do filho? Então, sim, foi convertida a prisão para preventiva. Então vai ficar mais tempo, né, diretor? Vai ficar. Pode ficar, pelo tempo que for necessário para que não atrapalhe a investigação lá fora. E aí, gente, a defesa entrou com o alvará de soltura lá, o juiz dá uma olhadinha, mesmo tendo 10 reclamações, 10 BOs dessa mulher em medida protetiva, o juiz manda. Eu acho que a justiça vive em Nárnia, em outro local, não nesse planeta, porque eles não entendem os problemas que a sociedade vive. Infelizmente é isso, fica aqui esse reclame. E você que é mulher, está sofrendo, liga agora para o 181, denuncie, 197, 190, denuncie. Chega, vira o disco.